Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia cheio da presença doce e perfeita do nosso amigo, querido Espírito Santo de Deus. Eu espero que você esteja bem, muito bem. Amém? Sejam todos bem-vindos para mais um dia sobrenatural. Glória a Deus. Muito bom acordar de madrugada, né, gente? Muito bom interceder. Muito bom estar guerreando. Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, profetisa Isaíne. Shalom, pastora Ceissa. Shalom, pastora Kátia. Shalom, profetisa Paula. Shalom, shalom. Shalom para todos vocês que estão entrando. Um dia abençoado. Abram comigo em Ezequiel 33. Gente, hoje a live vai ser bem legal. Eu trouxe um tema muito bom para vocês estarem, né, desfrutando, aprendendo. Amém? Eu amo ensinar, é a unção de mestre. Quem aqui já foi ungido a mestre? Toda vez que isso é ativado dentro de nós, uma ogiva nuclear de glória é impulsionada na engrenagem do nosso espírito, nos impulsionando a ensinar, nos impulsionando a manifestar o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Nossa, vocês são muito guerreiros, né? Sempre eu vejo aqui, né, os mesmos que estão na live, os mesmos que, né, praticamente toda a madrugada estão ali. Aqueles que são da pegada da oração. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero declarar uma estação extraordinária, já rompendo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Gente, tá chovendo aí, aqui tá na hora da oração. Eu fiquei até com medo de cair a internet, porque, né, amor, tava uma chuva, trovão, chuva. Chuva, 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 chuva. Que chuva é essa? Eu falei, meu Deus, que tanto de chuva. Não sei se aí onde você mora tá chovendo. Eu tava em Boston, né, na região de Massachusetts, tava muita neve, né? Aí cheguei aqui, chuva e calor. Amém? Chuva Campinas. Muito calor no Ceará. A região do Nordeste, do Centro-Oeste, né, deve estar muito quente, porque geralmente, né, amor, final de ano, né? Lá no Mato Grosso, final do ano, né? No final de ano geralmente é quente, né? Chove e faz calor, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aqui também estava chovendo muito. A Mila disse. O profeta Ivonei disse que Santa Catarina o tempo estável. Glória a Deus, porque Santa Catarina chove muito, né, gente? Eu sei que Santa Catarina é conhecido por um estado que chove muito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nordeste, muito calor. Faz parte, né? Eu falo que a gente tem um país pluricultural e pluri em temperatura, porque enquanto um lugar tá frio, né, amor, o outro lugar tá quente, o outro lugar tá chovendo, né? A gente é um país continental, né? A gente é um país que pega vários trópicos, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Gente, pega aí Ezequiel 33. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, amigo Espírito Santo, por essa madrugada. Rompe os céus com revelação do alto agora, através de Ezequiel 33. Através, Senhor Deus, daquilo que o Senhor colocou no meu coração para mim estar trazendo.
que não seja eu, mas o teu doce e perfeito Espírito Santo através da minha vida. Senhor, eu quero te glorificar por essa oração da madrugada, quero te glorificar pelos devocionais de todas as manhãs. Obrigada, Jesus, pelo povo que tem fome e sede. Obrigada, Pai, por esse remanescente faminto, Pai, que será arrebatado, Senhor Deus, eu creio, Pai. Pai, eu creio que nós somos a geração do avivamento e do arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Acharam Ezequiel 33? Aleluia. Gente, estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito e com aquilo que Ele vai fazer. Amém? Vocês que são profetas já de ofício, vocês devem estar amando as lives que eu estou trazendo agora, falando do profético, né? Então vamos estar lendo Ezequiel 33. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor: Filho do homem, transmita essa mensagem ao seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Presta atenção nesse texto que aqui vai falar do atalaia, tá? Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providência, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção. De modo que a responsabilidade é deles. Ou seja, Deus está falando assim, ó, Ezequiel, quando, existe um exército contra um país, existe o quê? O vigia que vai na frente para ver se tem perigo, se o inimigo está vindo. E se ele volta com a mensagem e as pessoas não acreditam, eles são culpados da sua própria morte. Se tiverem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Esse vigia aqui é o atalaia, é o intercessor, é o profeta, é quem Deus comissionou sobre aquele estado, sobre aquela cidade, sobre aquele povo, tá? Agora, o Filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Eu preciso que você entenda. Aqui tem uma chave poderosa. Deus está dizendo: Ezequiel, nessa temporada, nesse tempo Cronos, você é o representante, é o primeiro representante da nação de Israel. Ou seja, você é o profeta, você é o intercessor. Portanto, ouça o que eu digo e advirta em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão e seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Ou seja, se Deus te manda fazer algo e você não faz, e você não entrega, você está sendo responsável pela morte espiritual de alguém. Então, queridos, isso é muito sério, amém? Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. E eu quero trazer aqui para vocês que vocês precisam aprender a ser ousados, tá? Ontem mesmo minha mãe me ligou e a funcionária dela lá já tentou pela 4ª vez se suicidar. E aí semana passada tentou se suicidar de novo, tá passando por um tempo de muito depressivo. E aí a minha mãe contando a história dela, ela chega. Quando ela chega na casa da minha mãe para trabalhar, eu falei: mãe, chama ela agora, quero fazer uma oração por ela. Mas eu poderia ter omitido essa vontade e ter ficado meio assim. Eu não queria saber o que ela ia achar, eu não queria saber se ela ia acreditar no que eu ia orar ou não. Mas na hora eu senti no Espírito, o Espírito Santo falou: ora por ela. Ela não trabalha na casa da sua mãe à toa. Você não está sabendo dessa história à toa. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente tem espada na mão, a gente tem tocha na outra. Mas você vai, você fala. Ei, falei: mãe, chama ela agora aqui que eu vou orar por ela.
Põe o celular aí, eu pai, orei e mandei demônio da depressão embora, orei. Então, nós somos atalaias. Nós oramos, queridos, com uma espada na mão e a tocha na outra. E aí eu vou falar para você, olha, eu não sou de fazer isso. Eu falei, mãe, passa o contato dela para mim. Essa madrugada, eu não sei se ela escutou a oração na hora, mas eu mandei o link e para mim é muito complicado, né? Mas depois eu vou pedir para algum dos meus suportes mandar, colocar ela num grupo que chega o link, ou enviar toda a madrugada para ela. Ela precisa, e me comprometi a estar orando nos meus devocionais pela vida dela. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes Deus nos conecta a lugares porque Ele sabe que nós seremos o atalaia. Então se posicione como um atalaia do Senhor, amém? Glória a Jesus. Então, o que acontece, queridos? Quando a gente omite o silêncio diante de um fato que você pode exercer uma oração, exercer um consolo, exercer um acolhimento, é uma missão espiritual. Então, a gente não pode silenciar. Peraí, eu sei orar. Peraí, eu guerreio na madrugada. Peraí, ei, chama essa pessoa, tá ao seu alcance, tá ali, faça naquele momento. Não fala, eu vou fazer depois o diabo, ele vai fazer você esquecer. Amém? Certo? Então Deus está levantando atalaias, um remanescente no Brasil, que não fica omitindo o fazer, não fica omitindo o ir. Peraí, deixa eu orar agora, chama agora. Amém? Então nós precisamos, eu não estou falando isso, queridos, aqui para... não, eu estou falando algo que eu faço sempre. Eu faço sempre isso. É aqui agora, vamos lá, agora, tem que ser agora. Amém? E aí a gente está vendo Deus chamar a atenção de Ezequiel. Vamos aqui no 10. Filho do homem, transmita essa mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem, nossos pecados pesam sobre nós. Estamos definhando. Como sobreviveremos? Tão certo como vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem dos maus caminhos, para que vivam, arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Então, queridos, Deus não se agrada da morte dos ímpios, tá? Mas Deus, Ele quer o quê? Arrependimento, Ele quer transformação. Filho do homem, transmita esta mensagem ao seu povo. A conduta justa dos justos não os salvará, se eles se voltarem para o pecado. Então não adianta você ter conduta justa e pecar. Não adianta você agir com justiça de um lado e pecar escondido do outro. Nem a conduta perversa dos perversos o destruirá. Se eles se afastarem de seus pecados, se eu disser aos justos que eles viverão, mas depois eles pecarem, confiando em que sua justiça no passado salvará, nenhum de seus atos de justiça será lembrado, e eles morrerão por causa dos seus pecados. Suponhamos que eu diga aos perversos que eles certamente morrerão, mas depois eles se afastem de seus pecados e façam o que é justo, é certo. Pode ser, por exemplo, que devolvam a garantia de um devedor, restituam o que roubaram, obedeçam os meus decretos, que dá vida e não pratiquem mais o mal. Nesse caso, certamente viverão e não morrerão. Nenhum de seus pecados do passado será lembrado, pois fizeram o que é justo e certo, e certamente viverão. Se o povo diz, o Senhor não é justo, mas são eles os injustos, pois se os justos se afastarem de sua conduta justa, praticarem o mal, morrerão. Mas se os perversos se afastarem de sua conduta perversa e fizerem o que é justo, o que é justo e certo, viverão. O povo de Israel, ó povo de Israel, vocês dizem, o Senhor não é justo, mas eu julguei cada um de vocês de acordo com as suas ações. Amém? Ou seja, não adianta você praticar justiça de um lado e pecar do outro. Então Deus está falando aqui que as justiças, você agir com justiça é digno,
É maravilhoso, porque Deus, nosso Deus, ele é justo. Mas nós precisamos sair do pecado. Então, tomar a cruz, queridos, é viver longe do pecado todos os dias, tá? Então, a gente não pode achar que, eu sou muito justo, eu sou muito íntegro, mas tá lá fazendo coisa errada, tá fofocando, tá fornicando, tá se envolvendo em coisas que não é para se envolver, certo? E a gente, e transgressão, eu já ensinei vocês, transgressão é pecar sabendo, é pior que o pecado, tá? Transgressão é quando você peca sabendo que tá errado, aleluia. Aqui no 21, em 8 de janeiro, no 12º ano do nosso exílio, um sobrevivente de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Na noite anterior, a mão do Senhor vinha sobre mim e me restaurando a voz, por isso consegui falar quando o homem chegou na manhã seguinte. Então recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, o remanescente de Israel, que vive espalhado entre as cidades arruinadas, anda dizendo: Abraão era um só, e no entanto veio a possuir toda a terra. Nós somos muitos e certamente a terra nos foi dada como propriedade. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e assassinam inocentes. Acreditam mesmo que a terra deve ser sua? Assassinos, idólatras, adúlteros, acaso deveriam possuir a terra? Digam-lhes: assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, os que vivem nas ruínas morrerão à espada, e os que vivem nos campos abertos serão devorados por animais selvagens, que eu enviarei, e os que estão escondidos em fortalezas e em cavernas morrerão de doença. Destruirei completamente a terra e arrasarei o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão desolados e ninguém passará por eles quando eu tiver destruído a terra completamente por causa de seus pecados detestáveis, e eles saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, seu povo fala de você. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas junto às portas. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Olha que pesado. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz e toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas as terríveis coisas acontecem, e elas certamente acontecerão, saberão que o profeta esteve no meio deles. Uau! Olha só que poderoso esse texto, né? Deus, ele sabe a intenção do coração de cada pessoa. E Deus está falando aqui: Ezequiel, esse povo que vem te escutar, eles estão brincando com a sua cara. Eles vêm aqui com palavras sensuais. É isso mesmo, profeta. Eles falam o que parece ser o correto, mas eles agem de forma totalmente diferente. Amém? Gente, aqui também tá chovendo. Vocês estão escutando barulho? Então, a gente precisa entender que Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe se a gente está falando sim, e esse sim é sincero, tá? Então, olha só. Então, não adianta você achar que você engana Deus. Então, eu sempre bato na tecla. Quer falar com Deus? Seja sincero. Fala: Deus, eu não estou conseguindo sair do pecado. Deus, eu estou tendo dificuldade. Deus, até parece que eu não quero sair, mas eu não sei. Pode ser um demônio dentro de mim. Pode ser um demônio me influenciando. Amém? Então nós precisamos ser muito sinceros com Deus. Porque Deus, ele sonda, ele sabe se a gente está falando e se a gente vai fazer, se a gente está falando da boca para fora, se a gente está falando o que talvez aquele pastor, aquela profeta, aquele apóstolo quer escutar naquele momento que nos exorta. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero que você entenda: se Deus te chamou para ser uma atalaia, você é um vigia.
Você está em alerta, você vê o perigo, você avisa. Então, se Deus te chamou para ser atalaia na sua família, na sua cidade, o que te impede de manifestar a glória de Deus? Por que você ora na madrugada e quando passa uma oportunidade, você não tem coragem de pôr a mão e orar? O que falta para você? Que medo é esse do que as pessoas vão achar de você? Que medo é esse do que uma circunstância, um lugar pode pensar de você manifestar a glória de Deus? Será que você ainda não entendeu que talvez foi por um tempo como esse, para você estar nessa empresa, nessa casa, ou está passando por um povo, e aí você sabe orar, você ora na madrugada, você jejua, aí você só quer ser usado em contexto espiritual, dentro da igreja, numa vigília, mas quando alguém está ali, num contexto totalmente fora da curva religiosa, que eu falo assim, não está dentro da igreja, não está numa célula, não está numa vigília, não está na conferência, parece que você não dá conta de ser usado. E por quê? Você sabe por que você não tem coragem de orar por alguém? Porque você não se atreve, porque você tem ainda coisas na alma ligado a o que vão pensar de mim, a ego, a reputação. Se você tem essas coisinhas ainda, você precisa fazer isso aí morrer. Porque quem, queridos, está em Cristo, entendeu o ID, não tem que ter ego, não tem que ter vaidade, o que vão achar, deixar de achar. Jesus já falou, você vai estar na boca do povo, mas o fruto vai falar quem você é. Eu não estou nem aí, querido. Quem fala mal, quem não gosta de mim, eu não vou deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. E o fruto vai falar no tempo quem eu sou e o que eu estou fazendo. O fruto grita sobre o seu ministério. O fruto grita se você tem caráter ou não. Amém? Eu quero que vocês entendam isso. Aí você está preocupado. O que essa pessoa vai pensar? Ah, isso e aquilo, não sei o quê. Mas Esther, você já viu a passagem de Esther? Esther ficou acuada no primeiro momento que o tio dela chega. Mas aí o tio dela fala assim, Esther, não pense que você vai se livrar. O bambu vai chiar pro teu lado também. Será, Esther, que não foi para um tempo como este? Será que Deus não te preparou a vida toda para chegar nesse lugar e você fazer alguma coisa que vai mudar a história do povo de Israel? E você está aí, vou ou não vou orar? Vou ou não vou trazer essa advertência? Vou ou não vou? Aí como que você quer que Deus te dê a revelação se as pequenas você não honra? Se as pequenas você não fala? Deus talvez está falando para você, abre uma live, faz um vídeo, começa aí. Às vezes Deus está te chamando no meio cibernético, às vezes Deus está te chamando para falar dentro do trabalho, dentro da faculdade. E aí você está com medo do que vão achar. Querido, se você não conseguir romper essas pequenas barreiras, como que você vai enfrentar guerras maiores? A primeira oposição, ela é do diabo, ela é fatídica, mas as outras serão de ministérios que não vivem o reino e vai se opor a você. E aí a sua mente vai ficar um pouco bugada, e você vai falar assim, ué, mas como que essa igreja, esse pastor se levanta contra o meu ministério? Porque não tem visão de reino. Então, se você não sabe enfrentar o achismo de 1, 2, 3, de alguém, de um grupo, como que você vai viver as promessas do Senhor? Que avivalista você quer ser? Que libertador você quer ser? Que não tem coragem de orar por ninguém que tá vendo que tá morrendo, que tá falando que vai se tirar a sua vida? Ou quem é você? Alguém que precisa de um contexto para poder fazer? Ou você cria atmosfera? Eu crio atmosfera. Eu crio atmosfera de libertação a partir do momento que eu falo em nome do Senhor Jesus, a atmosfera se cria. Independente de ser um ambiente secular, ainda que seja lá dentro do terreiro, se eu falar em nome de Jesus, eu crio atmosfera dentro até do reino das trevas, porque aonde há o nome de Jesus, há todo o poder. E eu quero trazer para vocês isso, tá? Olha, eu tenho lidado, eu vou trazer algo aqui. Esse povo dessa geração é uma geração que não entendeu o nome de Jesus e o poder que há no sangue de Jesus. Ao ponto de se intimidar por, ai, bruxa, ai, não sei o quê. Quem é bruxa perto do sangue de Jesus? Quem é um demônio perto do sangue de Jesus? Aí fica acuado
Porque não entendeu ainda, não tem revelação, não tem revelação. Porque se tiver revelação, não vive ataque. E põe na cabeça de vocês o que eu estou falando. Só dá crédito para Satanás quem não tem revelação do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, do ato da cruz. Só vive ataque. Porque, gente, eu quero trazer isso aqui para vocês. Se vocês verem, Deus me usa na libertação, no avivamento, para profetizar, mas eu tenho convicção do nome de Jesus. Eu tenho convicção que é um nome sobre todo nome, a maior guerra no mundo espiritual. Ponto. Então nós precisamos validar o reino e parar de validar diabo, parar de validar os cavalos de Satanás que não são nada perto do sangue, perto do ato da cruz. Agora, se você não tem autoridade no nome de Jesus, é porque você não colocou dentro da raiz do seu coração espiritual a plenitude, você não colocou a obra, você não está convicto do que Jesus fez, você não tem noção do poderoso nome. Gente, o maior sacrifício dado na terra foi o sangue do Cordeiro. O Filho de Deus desceu do seu trono, veio como homem, e o sangue dele, sangue é vida. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Rasgou-se o véu, desceu no inferno, venceu todos os tronos, tomou a chave da morte. No terceiro dia ressuscitou em corpo, alma, mente e espírito. Ao dia 40 após a sua ressurreição, ascendeu ao trono de volta. Aí você não sabe o sangue que você usa, você não tem convicção da autoridade do nome de Jesus. E você sabe por quê? Porque é falta de fé, falta de relacionamento com Deus Pai. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou levantando vocês da madrugada. Não é para vocês ter medo de demônio, de bruxo, de feiticeiro, de macumbeiro. Vocês precisam entender que um filho de Deus que ora, paga preço, é maior que qualquer feiticeiro, macumbeiro, porque você leva o sangue de Jesus, você aplica o sangue de Jesus, você tem como arma espiritual o sangue de Jesus, e há uma ogiva de glória, há uma arca pegando fogo dentro do teu coração, porque o Espírito Santo está aí dentro. Amém? Chega de um povo medroso. Chega. Você viu? Olha só, eu quero trazer qualquer dia a pregação. Gideão vai lutar. Sim ou não? Mas ele tem que escolher. Aí tinha um monte de gente para lutar, mas ele escolheu 300. Mas era 300 que Deus fez ele escolher, porque sabia que esses 300 tinha caráter, tinha um coração de guerra, não ia retroceder. 300 corajosos. E para a guerra você não pode ter medo, porque o medo, queridos, é uma arma para o diabo fazer opressão espiritual. Amém? Pegaram a visão ou não? Não sei nem porque eu estou falando isso. Hoje eu quero trazer para vocês algo. Eu estou falando do profético. Em fevereiro provavelmente vai vir a nossa escola profética, tá? Prestem muita atenção. Deixa eu trazer aqui uma coisa para vocês. Amanhã nós vamos ler o 34, certo? Coisinha importante. Quem aqui tem facilidade de entender a voz de Deus, né? Você sabe por que você tem facilidade de entender a voz de Deus? Porque você já tem experiência, tá? Você já tem experiência. Você já tem vida com Deus, relacionamento com Deus, aí é mais fácil. Mas no começo nunca é fácil, porque a gente não sabe discernir. Só que, por que a gente não sabe discernir no começo? Porque a gente ainda não tem os princípios espirituais muito bem consolidados. Talvez você ainda não leu a Bíblia toda, você não tem aquele vislumbre do que é a Bíblia, do que é o Novo Testamento, o Velho Testamento. Então tudo isso nos ajuda a discernir a voz de Deus. Lê a Bíblia uma vez, pelo menos por ano. Você achou que era pela vida? E se eu te contar que tem gente que tem 20, 30 anos de crente e nunca leu nem os 4 evangelhos, só lê a passagem que o pastor fala lá. Aí o pastor pode falar qualquer papagaiada que ele acredita. Não estou falando que todo pastor é mentiroso, não, mas nós precisamos saber se o que está sendo falado é bíblico.
Pois é. Aí depois você virou religioso e não sabe por quê, porque você não leu a Bíblia. Religiosos não lê a Bíblia. Lê passagens. Porque se lesse a Bíblia, viveria o reino e não uma denominação, não uma vestimenta. Olha aqui o que a pastora Letícia disse. Menos de 10% dos cristãos leram a Bíblia toda. Gente, isso é muito sério. Não, isso é muito sério. Mas nós estamos levantando uma geração que lê a Bíblia. Amém? Eu quero falar hoje sobre algo importante. Se você pegar a chave que eu vou entregar para você hoje, você está feito. Amém? Vamos lá. Nós vivemos numa era que tem muitas vozes tóxicas. Tem muita coisa nos contaminando o tempo todo, sim ou não? Quando não é internet, é pessoas, às vezes conteúdos. Hoje tem muito conteúdo. Hoje tem muitas rodas, muitos lugares. Às vezes o que te contamina são pessoas no teu trabalho. Às vezes o que te contamina é as redes sociais que você está viciado, tá? Às vezes o que te contamina é o vício em informação, ainda que seja de Deus. Que? Tem pessoas viciadas em escutar pregação, coisas de Deus, só que não conseguem ter um tempo de discernimento espiritual. Então tem gente que tá toda hora querendo escutar alguma coisa, ainda que seja uma pregação. Só que profetas genuínos têm que aprender a ficar em silêncio. E o silêncio que eu estou trazendo para você não é silêncio só de não falar, é silêncio de parar de receber informação externa. Porque eu posso estar aqui em silêncio, mas agora eu estou escutando a chuva, estou escutando o fundo. Agora eu estou recebendo, sim. Só que agora imagina, isso daqui, o fundo, a chuva, elas não exercem poder de influência dentro do meu emocional, dentro da minha área mental. Mas o que eu estou escutando, o que as pessoas estão fazendo, pode sim me influenciar, tá? Então, abre comigo agora em João 10, 27. Amém? E olha, quando nós começarmos a escola de profeta, vocês vão entrar num regime de alimentação e de desintoxicação auditiva. E se eu fosse você, eu já começaria agora a fazer essa desintoxicação auditiva, porque se você não fizer, você não consegue profetizar. É simples assim, tá? João 10, 27. Amém? João 10, 27. Glória a Deus. Coloca aí pra mim aí. Tem alguém do suporte aí, Bruna? Coloca aí pra mim João 10, 27, fazendo favor. Acho que a Nani tá aí também. Deixa eu ver. Hoje eu nem prestei tanta atenção aqui no chat. Glória a Deus. Gente, o que eu vou ensinar vocês aqui agora é um manto poderoso, tá? Glória a Jesus. Acharam? João 10, 27. Obrigada, pastora Bruna. Coloquei você como moderador. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Vamos lá, ó. Em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas, eu e você, ouvem a minha voz. Olha só. Eu as conheço, nós somos conhecidos. Por que nós somos conhecidos por Deus? Porque nós estamos vivendo no caminho que Ele preparou para nós. E aí, olha o que o texto vai falar, elas me seguem. Então não é só eu viver em Cristo, eu preciso seguir a Cristo, tá? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Outro... Aleluia. Em Isaías 30, 21, abre aí. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21 diz assim: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho. Né?
A gente tem também a passagem de Samuel escutando o quê? A voz de Deus, né? Samuel, Samuel. Aí Samuel corre ali para o profeta Eli, para o sacerdote Eli. O senhor me chamou? Não. Daqui a pouco, Samuel, Samuel. Profeta Eli, o senhor me chamou? Não. Na terceira vez, o profeta Eli, ele era um profeta do Senhor. Só que Eli omitiu. Ele foi omisso. Os seus filhos estavam fazendo coisas erradas e ele não corrigiu, ele não agiu como ele deveria ter agido. E aí, Deus vem e fala, né? O profeta Eli fala assim, olha, quando você escutar essa voz de novo, você vai dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Aqui eu estou entregando mais uma chave para você. Deus, fala comigo claramente, porque a tua serva te escuta. Senhor, fala comigo claramente, porque a tua serva te ouve. Amém? Então, isso, vocês vão ter uma aula dessa comigo completa, muito completa, tá? Mas eu quero trazer aqui agora para vocês algo. Geralmente, quando nós somos novos convertidos, nós temos muita dúvida do que é a voz de Deus, do que é a voz da nossa alma, porque nós não temos uma voz que imagina, que pensa, uma voz que acha, que tem ranço, que gosta. A gente tem vontade, a gente é uma alma vivente, vivendo dentro desse corpo. Então nós temos o nosso eu, tá? E nós temos a voz do diabo, que muitas vezes se parece com a voz da nossa alma, tá bom? Você fala, será que isso aqui é de mim, de Deus? Será que isso aqui é do diabo? A gente tem ou não tem essa dificuldade? Mas como eu disse pra você, essa dificuldade é porque você ainda... Por que às vezes, no começo, a gente tem essa dificuldade? Talvez a sua alma não está plenamente curada e ainda há dores, há coisas ali, né, pulsando. Pode ser que tenha alguma área da sua vida que esteja ainda amarrada ou presa por Satanás e você precisa se libertar. O processo de libertação ele é bem longo, ele não é de um dia para a noite. O demônio sai de um dia para a noite, mas as coisas que ele fez têm que ser quebradas, tá? Tem que ser dilaceradas, certo? Quero que você entenda isso, ok? E a gente pode confundir essa voz porque a gente nunca escutou a voz de Deus claramente, audivelmente. E a gente passou a vida inteira escutando a voz de Satanás, muitas vezes achando que é a gente pensando, que é a gente querendo as coisas, e era o diabo dentro de nós, trazendo vontades mundanas, e você achando que era você. O diabo fala na primeira pessoa. O diabo fala, o diabo fala, eu quero, eu tô com vontade, para achar que você querendo você, certo? Então, geralmente no começo a gente tem muita dúvida com essas três vozes. Agora, como que fica mais fácil discernir a voz de Deus? Eu preciso ler a Bíblia pelo menos uma vez para entender princípios espirituais. Eu preciso estar com a minha vida alinhada, ou seja, eu preciso ter abandonado todo o pecado, fornicação. Eu preciso estar alinhado com Deus, porque se eu estou querendo escutar a voz de Deus, mas eu estou fornicando, eu estou bebendo, eu estou no vício, eu estou com alguma prática que é um pecado ou uma transgressão, pode ter certeza que a fonte não está limpa. Ainda que Deus fale dentro de você, você pode escutar de forma deturpada e achar muitas vezes que a voz do diabo é a voz de Deus, certo? Por isso que eu falo, quando alguém fala para mim de sonho, de profecia, eu dou uma olhada na vida da pessoa primeiro, para ver se tem possibilidade de eu acreditar que aquilo ali possa vir de Deus. Se a vida da pessoa não é tratada, escuta o que eu tô falando, se a vida da pessoa não é tratada, eu descarto na hora, eu falo, essa pessoa que é cheia de ferida na alma, cheia de vitimismo, trazer alguma coisa pra mim, não pega, não, aqui não fica, não faz sentido, porque se essa pessoa tem um emocional tão influenciado ainda pelo diabo, como que essa revelação pode ser pura e limpa? Pegou ou não? Então a gente não escuta sonho de qualquer pessoa, a gente não escuta revelação de qualquer pessoa. Agora, quando vem uma pessoa que você sabe que tem o cheiro de Deus, que tem uma vida no altar, aí você acata. E mesmo essa ainda pode errar, tá?
E não é porque errou uma profecia, é falso profeta. Não, porque às vezes estava com o emocional abalado. E eu vou ensinar isso para vocês. Queridos, então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Quero trazer para vocês que os profetas de Deus precisam aprender a ficar em silêncio, tá? Só que às vezes você acha que silêncio é você ficar calado. Não, silêncio é calar as vozes tóxicas que manipulam a sua forma de pensar e a sua forma de viver emocionalmente e até a sua forma de agir em condutas, tá? Então, eu quero que você entenda algo. Como que Deus vai falar dentro de você e você tá toda hora cheio de vozes, cheio de coisa, você não consegue... Gente, como que Deus vai falar com você? Você não para de falar. Você chega num lugar e fala. Isso aí é sua alma gritando que precisa de cura. Provavelmente você foi uma pessoa rejeitada. Ou você se sente inferior às outras. E aí quando você tem a oportunidade, você quer se expressar falando. Isso não é bom. Então tem que falar, Deus, cura minha alma. Tira isso de mim. Então tá. Falar de mal prejudica a voz de... Falar demais prejudica a voz de Deus dentro de você, tá? Falar demais. Tem horas que Deus te dá a voz e fala, agora fala, ministra, mas espera o tempo, tá? Falar demais. E outra questão, estar toda hora, presta atenção nisso aqui, estar toda hora com a necessidade de ter pessoas perto de você. A característica de um profeta genuíno é a solitude. Eu sou uma pessoa que eu amo ficar sozinha. Se deixar, eu passo o dia inteiro lá no meu quarto, ponho um louvor e oro, e aí eu vou fazer um negócio, aí eu fico ali com Deus. O profeta, ele ama solitude. Não é estar sozinho, é estar com Deus. Pegaram ou não? Profeta ama a solitude. Outra característica. Então, profetas não estão todo o tempo no rodas com muita gente. Não, na verdade, ele abomina essas coisas. Ele sabe que provavelmente ele pode ser contaminado, influenciado. A não ser quando Deus fala, olha, você vai para esse lugar, eu vou te preparar, eu vou te usar. É diferente, tá? Vocês estão conseguindo entender isso ou não? Então, profetas amam solitude. Então, se você é uma pessoa que não suporta ficar sozinho, você tem problema na tua alma também, tá? Você tem uma carência emocional abismática dentro de você. Porque pessoas que amam a glória de Deus, presta atenção, pessoas que... Existem 3 características do profeta. Até vou fazer um vídeo qualquer dia desse. Vou falar só 2 para você. 3 características do profeta. Profetas amam a presença de Deus, tá? Vou falar só essa. O profeta genuíno, ele ama a presença de Deus. Segunda, profetas amam solitude, tá? Mas eu tô falando hoje aqui de chaves para você conseguir discernir a voz de Deus. Então, tem que aprender a falar somente quando é oportuno e quando Deus está no negócio e quando vai trazer edificação. Então, se for para falar potoca, por que você está perdendo tempo falando coisa que não leva a nada? O profeta, ele começa a ter um crivo tão grande que ele para de falar coisas que não levam a nada. Tudo que ele fala, ele quer que seja proveitoso. Profetas não estão aglomerados em coisa, com gente toda hora. Profetas amam solitude. Então, pega outra chave. Agora, eu quero ensinar para vocês uma coisa. A gente tem hoje no YouTube pregações, a gente passa ali no TikTok, no Reels, muito conteúdo. Pode ser um conteúdo cristão? Com certeza. Mas até você achar um conteúdo cristão, a não ser que você faça uma pesquisa, você pode ser influenciado por muitas imagens, por muitas coisas. E isso pode, querendo ou não, te roubar o seu maior ativo, que é o seu tempo. E acabar contaminando as suas emoções e até mesmo trazendo você para uma linha de pensamento, tá? Para uma linha de pensamento que não coexiste com a vontade de Deus. Então nós precisamos, terceiro, desintoxicação cibernética. Não pense que você escuta pregação, louvor o dia inteiro, que
você está toda hora escutando a voz de Deus. Deus pode falar no meio dos louvores, no meio de uma pregação. Mas o que eu quero ensinar vocês é vocês ficar em silêncio interno e externo para escutar Deus falar. Porque, então o que você faz? Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui para vocês, foi a Nani que me ensinou. Eu oculto todos os meus aplicativos de redes sociais. Para mim entrar, precisa do meu Face ID. Então precisa do meu Face. Então eu só entro mesmo na minha rede social para postar algo e já saio. Não fico maratonando vídeo. Por quê? Principalmente nesse final de ano pra cá, eu estou treinando o meu ouvido espiritual para escutar mais de Deus, tá? Então você pode ocultar os seus aplicativos de redes sociais. Entra para se edificar. Agora você entrou aqui nessa live para se edificar, para aprender, e isso é muito proveitoso. Mas você não precisa ficar o dia inteiro escutando live, escutando pregação. Então tenha isso como algo pontual. Eu escutei hoje uma pregação. Escutei. Às vezes você assiste 10 pregações, mas não entra. Tipo assim, não entra dentro de você. Então eu prefiro que você assista uma pregação. Sabe? Exatamente. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês no meu telefone. Tá. Por exemplo, aqui minha rede social tá aqui, aonde tá o culto. Então, pra mim entrar aqui, precisa do meu Face ID, tá pedindo Face ID, tá vendo? Então, se eu estou num propósito de não entrar na rede social, eu falo, nossa, porque a gente tem mania de apertar automaticamente, porque você viciou. Então, aqui tá o culto, Então, quando eu vou postar alguma coisa no meu perfil e ver se o pessoal da minha equipe tá trabalhando, tá fazendo as coisas certas, mas eu já saio. E eu falo uma coisa pra você, uma das coisas que mais rouba a sua produtividade é redes sociais, e isso é hoje a nossa maior intoxicação cibernética, tá? Então, eu uso a rede social para influenciar e não para ser influenciada, certo? Então, você pode fazer isso, aí eu tenho um iPhone, então o iPhone você faz, você aperta no aplicativo e coloca ocultar e entrar com a chave ou com o Face ID. E aí você vai ver como que o seu dia fica produtivo e como você consegue tempo para fazer as coisas. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não, porque agora você parou de perder 30, 40, um monte de tempo ali em coisas que não te levam a nada. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer um detox cibernético. Um detox, né? Então eu falei, o que eu disse aqui para você hoje? Aprender a se calar. Porque falar demais não só nos corrompe, nos coloca em maus lençóis. E quem fala demais não consegue escutar. Então você tem que, primeira coisa, para você começar a escutar a voz de Deus, silêncio. Cala a boca, tá? Eu não estou falando de forma ruim, mas estou falando de forma boa. Cala a boca para escutar a voz de Deus. Silêncio mesmo. Fica você e Deus. Porque você vai ver que até o seu pensamento fica acelerado. Até a sua alma fica gritando. Segundo, abandona rodas. Porque se você está em roda, automaticamente você vai conversar. Você vai às vezes falar coisas que não edifica. Às vezes você vai falar demais. Amém? Terceiro, desintoxicação cibernética. Desintoxicação. Por quê? E eu estou falando não só de conteúdo secular, mas de conteúdo cristão. Porque do que adianta você estar sendo bombardeado de conteúdo cristão, mas nada está entrando em você? Então eu prefiro que você assista uma pregação por dia, mas essa pregação te ministre, que você preste atenção nela. Eu prefiro que você venha aqui para o devocional e esse devocional entre dentro de você. Amém? Certo? Olha aqui que a pastora Letícia, excesso de comunhão dá ruim. Pegaram ou não? Vamos lá. Primeiro, cala a sua boca, tá? Com todo respeito. Segundo, sai das mesas que te intoxica. E até excesso de comunhão cristão, querendo ou não, vem um negocinho, que quando for fazer comunhão seja pontual para edificação, para vocês saírem ali queimando do fogo da presença de Deus com o testemunho do outro. Mas começa a juntar demais, aí começa a fofoquinha, diz que me diz que...
enfim. Terceiro, desintoxicação cibernética, tanto do secular, tanto do excesso de informação cristã, conteúdo bom cristã de Deus. Só que do que adianta você se encher de conteúdo e não aplicar nada? Pegaram? Quarto, e essa aqui vai doer em você. Profetas, essa vai doer em você. Profetizas, essa vai doer em você. Não tem melhor amigo. Não tem best. Porque o seu best é a presença de Deus. Profetas não podem ser influenciados pelo melhor amigo. Então, o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga é o seu esposo, a sua esposa, amém? E o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. Porque se você começa a ter um best, você tem excesso de comunhão com uma pessoa. E o problema de ter excesso de comunhão com uma pessoa é que ela, querendo ou não, te manipula de alguma forma. E quem tá toda hora conversando em excesso de comunhão com alguém, perde a voz do Espírito Santo na vida. Perde a direção do Espírito Santo. Aí, em vez de você orar para ver o que Deus fala, você vai lá e consulta seu melhor amigo. E aí? O que você acha? Eu tomo essa atitude. Vai lá e consulta o melhor amigo. E o que você acha? Você acha que eu vou? Você acha que eu não vou? E essa decisão era para você ser discernida em Deus. E eu tinha essa fala, sempre tive. Falei, gente, eu não tenho melhor amigo, eu não tenho amigo, meu amigo é o Espírito Santo. Eu sou casada com o propósito de Deus, sou casada com meu marido, então minha vida é isso aqui. Aí um dia eu falei, Deus, é certo eu falar dessa forma, é certo. Um dia eu fui questionar, eu falei, Deus, às vezes parece que eu sou tão dura. O Senhor falou, olha o que Deus falou pra mim. Quem tem melhor amigo perde a voz do Espírito Santo. Deus falou na lata pra mim, falou assim, filha, profetas e profetisas que tem melhor amigo perde a voz do Espírito Santo e são influenciados. Você viu lá na Bíblia falando que Eliseu tinha um best, ou Elias tinha um best. Não, eles tinham alguém que servia e caminhavam debaixo do propósito, mas não era melhor amigo. Não era melhor amiga. E eu vou ensinar outra coisa aqui pra vocês. Pega se você quiser. Eu não tenho nenhum amigo de alma e nenhuma amiga de alma. E amigo eu falo assim, pessoa que eu me identifico, porque eu não tenho excesso de comunhão com ninguém, porque eu não sei dar manutenção à amizade. Eu não sei ficar... Oi, bom dia, não dou conta disso não. Minha vida é mais importante em Cristo, em Deus. Eu não dou manutenção a amizade nenhuma. Então quem gosta de mim, gosta e sabe meu caráter, sabe que independente de eu ficar 3 meses, 1 ano, a hora que voltar tá a mesma coisa, porque eu sou uma pessoa de caráter. E o que eu quero dizer aqui pra você? Deus vai nos dar sim amigos espirituais. Vamos dizer assim, amigos, mas vamos trocar a palavra amigo por irmãos da fé, que é mais bonito? Só que os irmãos da fé estão tudo ligados ao propósito em espírito e não em alma. Porque se for em alma, acaba. Deus vai tirar. Então, por exemplo, eu posso ter uma irmã em Cristo, uma pastora que eu converse, alguém, mas nós temos uma ligação, nós temos uma comunhão em espírito. Então, enquanto essa pessoa estiver debaixo do propósito e eu também, nós temos uma conexão maravilhosa. Pastora Letícia é muito querida, tá comigo, é uma filha espiritual, mas alguém que, né, tem um lugar muito especial no meu coração. Pastora Luana, principalmente a pastora Letícia, porque ela tá comigo desde o começo. Nós temos uma ligação, nós já viajamos juntas para várias nações. Então nós temos uma ligação em espírito, nunca foi em alma. Porque o dia que eu começo a ter uma amizade com uma pessoa na alma, eu perco a voz do Espírito Santo. Amém? Na alma é você, seu marido, você, sua esposa. Certo? Então, não se ache duro por se posicionar assim, porque você vai evitar muita confusão e conflito. Profetas, profetizas, não tem best. E o que é best? O meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Não existe isso. E se tiver, vai dar confusão. Deus vai tirar, Deus vai arrancar, porque tá minando o propósito. Porque pode estar até ouvindo a voz do Espírito Santo, mas talvez não está ouvindo na plenitude.
E eu não entendi, e esse dia eu falei, Deus, é certo eu falar dessa forma, é certo eu me posicionar para esse tão duro. O Espírito Santo falou, quem tem melhores amigos de alma, perdem a voz do Espírito Santo. Entendeu ou não? Aí você vai ver os homens de Deus, os maiores homens de Deus, solitude. Não fala João Batista e seu melhor amigo. Era um povo que tinha seguidores, era um povo que tinha discípulos, mas, e eu falo aqui na cara dura para qualquer um dos meus discípulos, eu falo, olha, eu não sou sua melhor amiga, eu sou sua pastora. E se você quer andar aqui, é debaixo de submissão. Você tem que entender que você aqui é discípulo, é filho, e eu sou sua mentora, eu sou sua pastora, porque senão não dá certo. Porque as pessoas têm a tendência de levar tudo para a alma. E aí o quê? Acaba o quê? Minando. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos falando como melhorar a audição espiritual. Sim ou não? Então nós falamos aqui, primeira coisa. Nós falamos que o profeta, ele precisa se calar, ele precisa parar de ficar falando à toa, ficar falando todo o tempo. Principalmente de si mesmo. Porque quem está em Deus não fica falando de si mesmo. Eu curei, eu fui. Tem gente que vai pregar, ele prega sobre ele. Eu. Parece que é verdade, queridos. Quando você vai pregar, você tem que se anular e deixar Cristo falar. Deixar o Espírito Santo bradar. Põe isso na cabeça de vocês. Amém? Você está pregando que você. Você pode achar que você é a quarta pessoa da Trindade. Tá. Se calar. Precisa sair das rodas as rodas que vão te corromper. Às vezes tem a roda de fofoquinha no trabalho, roda de fofoquinha na igreja. Sai disso, que senão você não vai virar profeta de verdade nunca. Você precisa desintoxicar ciberneticamente, parar de receber, porque existe obesidade cerebral de muita informação que você tem, e exige obesidade espiritual de tanta coisa que você está aprendendo e não está pondo em prática. Porque a obesidade de conteúdo, seja ela secular ou espiritual, ela só é obesidade porque o seu cérebro ou o seu espírito está gordo de tanta informação, mas não tem execução, não tem prática. Quarto, profetas, profetisas, grandes homens e mulheres de Deus, que estão em Deus, com a grande missão, não tem melhor amigo e melhor amiga. Põe isso na tua cabeça, porque senão perde a voz do Espírito Santo. Mas apóstolo, a senhora é muito dura. Mas eu vou falar uma coisa para você. O próprio Satanás pode usar o seu melhor amigo para minar suas emoções e logo interferir numa noite, numa ministração que você vai ser muito usado. Você precisa entender que o diabo, ele usa coisas da alma para mexer no seu emocional, tá? Então, pegou a visão? Pegou. Quem que é o seu melhor amigo? É o Espírito Santo, é o seu marido, é a sua esposa, porque vocês são uma carne só. E Deus já estabeleceu isso, ó, Deus estabeleceu, vocês são uma carne só. Vocês são uma carne só, vocês têm um vínculo de alma que Deus permitiu e abençoou. Um vínculo espiritual, um vínculo físico. Amém? Certo? Pegaram? Quinto, emocional blindado, tá? E o que é o emocional blindado? Se você sabe que conversar com o Zezinho, nem que ele for irmão da igreja, ele só traz notícias, só traz fofoca, ele só traz trem. Já arquiva ele, faz igual eu. Pessoa que traz fofoca pra mim, eu arquivo, eu esqueço de responder. Eu nem... Sabe quando dá coisinha, responder aquela coisa? Você sabe assim, só vem com fofoquinha, só vem com conversinha fiada. Arquiva. Ou dá um bloco, faz isso aí, certo? Agora, quando é pessoas que te edificam, dá gosto você ler uma mensagem, dá gosto você conversar, amém? Então, como que você blinda emocional? Você já não dá bola para quem só traz fofoca para você, certo? Você evita falar de circunstâncias que pode mexer com o seu emocional, pode, certo? Então, e outra coisa, se você é líder de um ministério, você também precisa cuidar com o quê? Com o que chega até você. Então, acampa um filtro em volta, certo? Então, o apóstolo é o meu filtro. Por quê? Porque o Senhor deu a visão primeiramente para mim. E meu esposo abraçou a visão da Global Fire. Mas ele filtra, ele fala, isso aqui minha esposa não precisa saber. Isso aqui, você tá entendendo? Imagina que eu tô numa conferência.
E aí tem uma grande... O apóstolo fica sabendo que está acontecendo algo na liderança que vai deixar o meu coração muito triste. Se ele me conta antes de eu pregar, isso influencia na minha pregação. Porque eu vou ficar ali irada, com pressa, para sair e colocar o terror, porque eu sou dessas. Sou brava. E eu vou ter que chamar todo mundo na chincha. Agora, se ele deixa a glória descer, o meu emocional tá blindado. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Tá? Porque nós precisamos vigiar com isso. Então, quantas vezes os meus filhos espirituais, às vezes tinha uma bomba explodindo. Eu lembro uma vez que eu tinha algo para falar para a Nani estava fazendo uma masterclass. E eu não contei antes dela fazer a masterclass, porque eu sabia que o que eu contasse para ela podia mexer com o emocional dela. Então, nós precisamos ter pessoas perto de nós que cuidam do nosso emocional, certo? Mas que no tempo oportuno você chega e fala, tá? Nós precisamos ter uma blindagem. Então, se você sabe que conversar com fulano, entrar na rede social do ciclano, acaba te dar tristeza. Então, se você sabe que o fulano tá falando mal de você, por que você vai querer ir atrás? Você vai querer saber o que falou? Você resolve? Você consegue fazer o outro parar de falar? Você não consegue. Então, queridos, blindagem emocional. Porque as nossas emoções influenciam automaticamente os nossos pensamentos, tá? Ok? Pegaram ou não? Amém. Então, e aí você vai também cuidar da edificação. Edificação dos olhos, edificação dos ouvidos, edificação do que você come, porque a comida também influencia muito. A gente sabe que tem muita comida com glúten, com lactose, o açúcar. Você vê, essas pessoas que mais são loucas por açúcar são as mais feridas emocionalmente, é escape. São pessoas que descontaram a vida toda no doce. Aí você vê, nossa, apóstolo, é verdade, porque depois que eu comecei a jejuar, eu parei com esse negócio de loucura por chocolate, porque Deus tratou uma área dentro do seu emocional que parou de trazer aquela vontade enlouquecida por doce. Sim ou não? Então, o sexto é alinhamento dos sentidos naturais e espirituais. Então, nós precisamos cuidar. Por exemplo, eu não tô falando que é pecado você assistir uma série. Eu assisto série, eu assisto filme. É raro, eu gosto muito de documentário, tá? Documentário, aprendendo alguma coisa, eu gosto sempre assim. Mas aí você vai falar, nossa, essa série, esse filme, ai, tem um conteúdo meio obscuro. Por que você vai assistir? Por que você vai ligar isso na tua casa? Por que você vai ficar encafifado depois com a coisa que você viu ali? Por que você vai abrir essa imagem dentro da tua casa? Sim ou não? Por que você vai ler um livro pesado se você não está preparado para isso? Por quê? Então, é isso. Por que você vai num lugar, numa roda, e lá vai ter música mundana, e você sabe que você vai se sentir mal, que você não gosta? Por que você vai nesse lugar? Amém? Certo? É edificado. Nós precisamos estar com ouvidos edificados, a visão edificada. O que é edificar? É deixar o mais limpa, o mais clara possível. Amém? Certo? Então, essas são as principais coisas que você faz para ter o quê? Para ter edificação auditiva. Edificação auditiva. Então, como que você vai escutar a voz de Deus se você tá uma bagunça por dentro? Tem pessoas que têm voz muito forte na sua vida e às vezes é uma voz almática de um melhor amigo, de uma melhor amiga, de pessoas que estão ali pendurados em você. Então eu já deixo claro, eu não tenho nenhum melhor amigo, nenhuma melhor amiga. Meu melhor amigo é o meu esposo. O meu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus, tá? E isso que eu não sou grudenta com meu esposo não, e nem ele comigo. A gente conversa quando tem que conversar. Qualquer decisão que a gente tem que fazer, a gente tem que orar primeiro para tomar. Então, exatamente, pastora Bruna, a nossa alma é corruptível e eu preciso cuidar. Amém? E outra, chega um momento na sua vida que você se torna um homem, uma mulher de Deus com algo tão grande que não tem tempo mais para coisas da alma, para o diabo entrar e influenciar.
Porque a visão é grande, você não pode se perder, você não pode se distrair, porque a distração leva a um desvio da rota, e às vezes um desvio da rota pode custar um preço muito alto. E muitas vezes o diabo quer nos desviar do propósito, parece dentro de outro propósito, ou dentro de algo que parece que é de Deus, mas às vezes não é a vontade de Deus, certo? Então eu quero que você vigie com isso. Então hoje eu ensinei você que nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus, mas para isso a gente precisa vigiar com essas coisas que eu falei para vocês. É o segredo, é a chave, certo? Então quando nós começarmos a escola de profeta, eu vou passar o resto, eu vou passar tudo para você. Não é só 6, são mais, mas não vai dar tempo. Eu já tô com mais 1 hora de live aqui. E aí eu vou passar para vocês, tá? Alimentação que você vai fazer, ok? Assim que nós iniciarmos a escola de profeta para melhorar a sua audição espiritual, tá? Então vai ser algo poderoso, certo? Queridos, um beijo no seu coração. Nós vamos fazer também um jejum vamos fazer um jejum assim, ó. Não que você não possa entrar na rede social, mas você só vai entrar se for para se edificar e pontualmente. Porque aí você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Amém? Certo? Um beijo no coração de vocês. Hoje é sábado, 13 de dezembro. Um dia abençoado. Amo vocês. Você que é membro, tá? Aqui do Ministério Global Fire. Segunda-feira o culto é comigo. Eu vou trazer uma palavra poderosa pro seu coração. Então você já se prepare. Eu quero todos os membros segunda-feira no culto. Amém? Quero trazer aquilo que Deus trouxe para mim para o próximo ano. Então, convocação já de todos os membros para estar assistindo o culto. Amo vocês.